mais ou menos casada, mais ou menos religiosa, mais ou menos educadora, mais ou menos cidadão, mais ou menos amigo, gente mais ou menos. Deus vomitará os mornos, gente mais ou menos amiga, mais ou menos amorosa, gente que não é quente nem fria, que morna na amizade, morna no casamento, morna na religião, morna na família. E aí como é que está o casamento? Ah, muito com ele, morna. E aí como é que está lá na escola? Ah, vamos ver, vamos levando. E como é que está lá na igreja? Ah, não sei, vamos ver. Opa, morna na amizade. Gente que você vai cumprimentar, na hora dela dar a mão, ela até dá só um pontinho do dedo. Já pega aquela minhoca que me gente que bota um abraço, na hora dela dar, ela também de lado, vai sentar com arte. Gente que economiza afeto, esquecendo que afeto e conhecimento são duas coisas que se você economizar, você perde. A única maneira de ter afeto e conhecimento é quando você reparte. Se você guardar afeto e conhecimento, você perde. Morna na cidade, morna na religião, morna na cidadania. E aí o que você acha do Brasil que está perdendo? Ah, não sei, vamos ver. Opa! Morna pela religião, por exemplo, gente que vai ao culto ou uma missa, por exemplo, e aí ele vai à missa ao domingo, ele escolhe o horário da missa pelo tamanho pequeno que a missa tem. Ele pode ser uma missa das 10 que o padre faz uma missa curtinha. Então vai para quê? Você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo poderoso, ele não sabe que você escolheu a missa curta. Deus vomitará os mornos. Por isso, mais uma virtude, que às vezes eu escrevi um livro chamado Não Nascemos Prontos, eu escrevo Audácia. Audácia para não ser morto. O outro chama Não Espere pelo Epitáfio. Lembra do Epitáfio dos Titãs? Eu devia ter amado mais, sonhado mais, feliz no sol nascer. Nesse eu escrevo, lembra o nome do meu. Vida. Cuidado. Deus vomitará os mornos. Tem gente que é morno no enfrentamento das diferenças. Eu vi agora vocês se comunicando em Libras, né? E eu, à distância, eu enxergo, eu sou velhinho, mas eu enxergo. E eu estou habituado, porque eu dei aula na fonologia da PUC de São Paulo durante 15 anos, aula de filosofia, né? Embora eu não domine Libras, eu sei identificar algumas coisas. Aí estava vendo e pensando, pô, isso não é morno. Aprender a criar uma ponte com quem tem uma diferença, mas não uma desigualdade. Um dia, Janete, que eu mencionei, Janete Leão Ferraz, eu escrevi um livro chamado Escola do Preconceito, em que a gente fala de docência, discência e decência. Aliás, quando alguém pega afeta aquilo que nos liga e nos afeta, que cria entre nós uma conexão. Para isso, para não ser morno, eu vou citar, aproveitando que eu estou num ambiente de bastante religiosidade, quero me amarrar dos ideias lembrando de algo que eu vivi até um evento da editora Rosa, em que ele estava em Petrópolis, onde eles têm uma sede, onde eles têm os franciscanos, e a FDV tem muita força em relação a Francisco, porque na origem, no nascimento, é exatamente Francisco de Assis que vai inspirar parte da obra e do trabalho. E é interessante porque estava eu com os franciscanos lá em Petrópolis, onde fica a sede da editora, e eu dizia isso. Quando a gente pensa nos franciscanos, lembra que antes de Francisco houve um conjunto de outras ordens religiosas cristãs anteriores. A ordem que mais aprecio após os franciscanos é a ordem dos beneditinos. São Paulo tem um mosteiro beneditino estupendo. Aliás, só para quem gosta do doce, quando você entra dentro, antes de chegar no palco, que é proibido mulher entrar, tem os 12 signos do zodíaco, em bronze, dentro, olha que você entra, no saguão de entrada. Muita gente afasta a igreja católica da questão do zodíaco, mas é preciso lembrar que o cristianismo nasce entre hebreus, que eram ligados aos caldeus, e que estavam conectados àquilo que se chama de astrologia. Na crença, Jesus é anunciado por uma estrela. Boa parte dos sinais do céu não é casual, fossem 12 apóstolos, porque 12 eram os
centro como o Sol. Tem toda uma simbologia nessa questão que é muito forte. E é curioso porque Rio de Janeiro tem um mosteiro mais bonito e mais antigo, que é de 1590. Para quem conhece o Rio, agora que está chegando no Santos Dumont, tem um mosteiro bem alto, belíssimo. Pois bem, o fundador da Ordem Beneditina foi um italiano do século VI, chamado Bento de Núrcia. Bento de Núrcia. Ele fundou uma ordem religiosa com um lema que eu acho maravilhoso, que é ora e labora. Isto é, reza e trabalho. Reza e trabalho. Só rezar não acontece as coisas. Só trabalhar, a reza ausente tira o sentido do trabalho. Ora e trabalho, né? Não é só hora, e não é só trabalho. É a razão e a emoção, o intelecto e o coração. Ora e trabalho. Rezar só não adianta. Você quer dizer, adiantar só rezar o carro do passo, não é blindado. Não dá segurança agora na jornada de juventude. E só trabalhar perde sentido daquilo que se faz. Pois bem, o lema é hora e trabalho, mas o mais interessante é que dentro de Núrcia, São Bento, chamado pelos americanos, católicos e ortodoxos, São Bento criou uma regra de funcionamento da ordem beneditina que eu gostaria que vocês pudessem, nesses 2 dias subsequentes do Congresso, pudessem ser lembrados em todos os momentos, que aliás é o que nos une em educação. Bento de Núrcia criou uma regra que diz ao monge que ele deve e não deve fazer, pode e não pode fazer. E a regra que eu mais gosto é a regra número 34. 34. O monge que desobedecer essa regra é mandado embora da ordem beneditina. A regra 34, eu vou dizer aqui agora, ela tinha que estar no alto de toda a escola, toda a família, todo o governo, toda a organização. A regra 34 de São Bento diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, não é proibido debater e não é proibido discordar. É proibido resmungar. Sabe, gente que só resmunga e não toma nenhuma atitude. Gente que só resmunga. Gente que só resmunga fica o tempo todo dizendo assim: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. É proibido resmungar. Aliás, o resmungão, ele prefere amaldiçoar a escuridão do que acender dela. O resmungão tem um outro hábito. Gosta de andar rápido, levantou a poeira para dar a impressão de que está trabalhando. Cuidado com gente que anda batendo chinelo. Normalmente não está fazendo nada. Até na hora de lavar a louça do domingo, pega a travessa na sala, vai para a cozinha, volta para casa da gente, não faz nada, chega no fim da tarde e ficou acabado. Na escola, no quartel, na guarda, no hospital, na igreja, está cheio de resmungão. Que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. É proibido resmungar, senão a gente não pode estar em educação escolar. Resmungão não pode estar em educação escolar. Saia. Educação não é lugar para a gente resmungar. Educação é lugar para a gente que acredita que dá para transformar de verdade essa meninada em artista. Já pensou? Criaram, formaram, alguns se formaram, agora estão dando aula, veio dançar aqui juntos, cantam. E o nosso maestro vai anos e anos fazendo. Eu deve ter até a chapinha do patrimônio da FPV. E não desiste. E vai adiante. Mas a pessoa criançada não quer saber de nada. Isso é resmungo. O que faz? Vai buscar, ensina a tocar um violino. Difícil. Tem um menino que estava tocando, lá peguei aqui no fundo do tarol, etc. Um menino pequeno. Fazia com alegria aquilo. Como é que você ensina alguém a fazer isso? Porque não resmungou, foi buscar. Atenção, não é proibido discutir, debater e discordar. É proibido resmungar. Aliás, se eu resmungona, tem uma outra característica. Ele ou ela é, acima de tudo, vagabundo.
E o vagabundo, quando tem que trabalhar, sabe o que ele faz? Ele escolhe sentar na mais confortável das cadeiras que existe, que é uma cadeira chamada pessimismo. A melhor coisa do mundo quando você é vagabundo é ser pessimista. Porque se você não acredita que algo vai dar certo, você vai se mexer para viver. Que condenar. A única coisa que o vagabundo faz é sentar e esperar dar errado. Aí você fala assim, mas não dá nada, não espera que você vai ver. Aliás, o vagabundo ele é pessimista e chama o pessimismo dele de realismo. Quero chamar de realismo, ele está querendo dizer que não tem mesmo o que fazer, que a realidade é assim. Já o otimista tem uma ideia. Ele tem que levantar, ir atrás, se juntar, estudar, vir para um congresso, ficar aqui 2, 3 dias, se deslocar, sair do conforto, ler livros, debater, participar, estar em oficina. Artesão de futuro, artífice de vida em abundância. É proibido resmungar. Não é proibido debater, discutir e discordar, mas é proibido resmungar. Por isso, guarde essa ideia desses 2 minutos e meio finais de desespero. Acima de qualquer coisa, não se desespere. Dante Alighieri, estupendo Florentino, homem de Firenze, claro que gostamos de Florença. Ou você vai cantar aqui amanhã, ou é só poder falar. Depois de amanhã, né? O Piccolo gosta muito de Florença, de Firenze. O grande Dante Alighieri escreveu uma obra maravilhosa chamada Comédia, que é sobre a história do amor dele por uma mulher chamada Beatriz, que morreu antes que ele pudesse conquistá-la, e ele decidiu ir buscar onde ela estivesse. Como ela morreu, ele foi atrás dela para além da vida. Por isso, contra o intelecto. Porque não era inteligente buscar alguém depois de morto. Mas é que por um homem que ama, ele o fez na literatura e escreveu um poema belíssimo, longo, dividido em 3 partes, chamado Comédia, que depois foi a Atividade Divina Comédia. Pois bem, quem é que leva Dante em direção ao mundo interior? Virgílio, o grande poeta latino, que vai com a mão conduzindo. E o primeiro lugar que eles param é o inferno. E como você bem sabe, no poema, no grande texto de Dante, chamado Comédia, ou Divina Comédia, o primeiro lugar é o inferno, e na porta do inferno está escrito o que ele não pode escrever na porta da escola, na porta do quartel, na porta do hospital, na porta da prefeitura, na porta da família, na porta da igreja, na porta do inferno está escrito: lasciate fora a esperança de vós entrar. Deixai fora toda esperança, vós que entrais. Deixai fora toda esperança, vós que entrais. Que o inferno é a ausência de esperança. Por isso, nenhum de nós aqui deseja infernizar-se. E nem deve infernizar o outro. Nem sendo suave. O inferno é a ausência de esperança. No inferno, a única coisa que resta é resmungar. E há pessoas que constroem o próprio inferno quando esquecem que o horizonte é vida. E não é qualquer vida, mini vida, subvida, menos vida, mas vida em abundância. Por isso, quero terminar agora nesse minuto final do nosso mestre cerimônia do assunto, essa água de cultura. Olha só, a gente pergunta para não ser ofensivo. Olha que coisa boa, quero terminar com 2 ideias. Uma de um grande especial pastor reformado, que foi um grande mestre no século XX, chamado Albert Schweitzer. Schweitzer era um professor, como vários de nós, até 30 anos de idade. E quando ele chegou aos 30, ele achou que era pouco ser professor para que ele queria, e foi estudar medicina. Formou-se aos 37 anos, médico, e passou 50 anos no Gabão, na África, cuidando do lugar
onde as pessoas dizem que a gente pode fazer algo e tem que fazer alguma coisa. E ele foi lá e respondeu certo. Ganhou o Nobel da Paz, em 1952. Schweitzer diz, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. A tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A esperança ativa, a coragem, o alento, a inspiração. E agora, às 21 horas e 32 minutos desta quarta-feira, não quero deixar de trazer à tona um dos pensamentos mais bonitos que eu conheço e que boa parte das pessoas aqui o conhecem também, que é uma fala de acordo com os seus seguidores, feita por ele, que é uma fala de Chico Xavier. Eu não sou espírita, não sou reencarnacionista, mas tenho admiração imensa por Chico Xavier, a quem considera um homem santo. Chico Xavier, segundo os que dele acreditam, ao ter desencarnado, por uma expressão de uma parte do espiritismo, ele um dia deixou uma mensagem que vários e vários me conhecem e que serve para você e para mim nesse congresso. Segundo os espíritos, ele disse: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Olha que Brasil fala isso. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. O que nós vamos fazer nesse congresso? Vive em abundância. Para quem? Para todas e todos. Numa vida, numa história que seja decente, honrosa e que possa ornar com a nossa ética, ornar com a nossa esperança, ornar com a nossa capacidade de não desistir. Por isso, um novo começo a gente não faz, mas um outro fim seja melhor, sem dúvida, nós o faremos juntas e juntos, em direção a uma história que nos anime, nos eleve e nos honre. E um dia, quando o jornalista chegar para a gente, por ter feito o que fez o espanhol na maratona, e falar: mas por que o senhor fez isso? Nenhum de nós vai estar perguntando. E nós vamos dizer: mas isso o quê? O que é que poderia ser feito, senão aquilo que foi feito? Obrigado.